Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aqui no meio do carnaval. É importante, na quarta-feira eu vou dar uma aula chamada Casamento e Dinheiro. Eu vou discutir basicamente por que 60% dos casamentos que chegam ao fim, as pessoas apontam que o principal motivo foi financeiro. E um monte de gente perguntou um monte de coisa, contou um monte de história. Eu quero trazer aqui um vídeo só de conteúdo. Quem tiver interesse, tá lá na bio, o link. Enfim, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre por que eu acho que tantos casamentos acabam. Eu tenho um pouquinho de propriedade só para falar a respeito também, não quero ser o senhor da verdade. Eu quero trazer 4 motivos que eu acredito que realmente são os principais contribuidores para que um casamento acabe. E hoje eu tenho 38 anos, tô com a Ana há quase 20, são 18 anos, um monte de criança. E se eu tivesse um conselho para dar para quem tá começando agora a vida, ou para quem tá casado e tá vivendo um momento, não precisa ser de crise exatamente, pode ser só um casamento meio morno, sabe? Que é quase a crise. Lembra um dia quando eu falei que para cada casamento que acabava em gritaria, 10 casamentos acabavam em silêncio e indiferença? As pessoas acham que um casamento ruim é só um casamento que tem briga o tempo todo. Todo mundo, muita gente tem na memória isso, né? Eu lembro dos meus pais, eu lembro que o casamento dos meus pais acabaram com minha mãe me puxando pelo braço, me trancando no quarto e gritando. Uma série de coisas que eu não vou dizer aqui. E a partir daquele dia meus pais se separariam. Eles se separaram com uma grande briga, um grande estrondo, por um motivo específico que não vem ao caso. Só que fica na nossa cabeça essa ideia, né, de que casamento que tá em crise é o casamento barulhento, é o casamento com ameaça, é o casamento com violência, quando na verdade um monte de casamentos estão em crise em silêncio. Então se você vive um casamento meio morno, um casamento meio frio, ou simplesmente não sabe exatamente para onde vocês estão indo, eu vou trazer aqui alguns conselhos. Esses conselhos são frutos só da minha observação, da minha experiência, do tempo que eu tenho vivido, das pessoas e tantas pessoas que eu me conectei e conversei, do que eu vi e sei da vida. É apenas a minha opinião, ok? Eu trouxe aqui 4 motivos, até escrevi aqui para não esquecer, mas prometo que eu vou falar mais do coração do que com qualquer script. E o primeiro conselho deles, o primeiro conselho que eu quero te trazer é o seguinte. Primeiro, principalmente para vocês, meninas que são jovens, para vocês, rapazes que são jovens, e se você hoje é uma mulher madura, com 40 anos, 45 anos, casada, com filhos, tenta deixar uma mensagem nos comentários para as menininhas novas que estão ouvindo isso aqui agora com 20 e pouquinhos anos e que acham que o amor sustenta tudo. Meninas, rapazes, o que vocês prezam, o que vocês dão valor aos 20 anos será completamente diferente aos 30 anos e será completamente diferente aos 40 anos e será completamente diferente aos 50 anos. Tudo que vocês acham que é importante, imprescindível para o amor aos 20 anos de idade, vai ser completamente diferente aos 30. Então é muito comum que você muito nova, você rapazinho muito novo, vocês pensem assim, o amor vence tudo. Se a gente não tiver o que comer, come um a unha do outro. Se a gente não tiver uma casa, a gente mora em qualquer lugar. O que importa é nós estarmos juntos. Você, menininha, vai olhar para aquele rapazinho, às vezes o menino da bicicleta, que não tá tão esforçado assim, mas ele é uma boa pessoa, de bom coração, ele te carrega no cano da bicicleta, e você vai olhar para ele, e ele te faz se sentir amada, e o sorriso dele é lindo, e ele é uma pessoa que, nossa, ele é tão leve, e você jura que vai viver com ele para sempre. Você jura que o seu casamento com ele vencerá tudo, porque vocês são jovens e vocês se amam, e como vocês se amam, tudo será vencido. Quando você chegar aos 30 anos com o primeiro filho embaixo do braço e você perceber que as dificuldades financeiras não são as dificuldades que você encarava quando você era uma mocinha, e aí você ainda morava na casa da sua mãe, encontrava ele, ou talvez vocês alugaram um primeiro apartamentinho pequeno, mas tudo bem, é assim que a vida começa, foi assim comigo. Só que à medida que você vai envelhecendo, o seu coração pede paz. O seu coração pede estabilidade. Estabilidade financeira, eu tô falando de grana. Deixa de ser tão divertido assim morar num prédio sem elevador. Deixa de ser tão divertido assim chegar no mercado com dinheiro contado. Ter que pedir para sua mãe, para o seu pai, para sua sogra, para comprar a lata de leite da fórmula da criança. Para pedir alguns pacotes de fralda que andam caros. E aquele menino meio desinteressado e super legal, leve, que ama a vida, ele começa a parecer um vagabundo para você.
e que tudo aquilo que você achava que aos 20 anos era justificável passa a te irritar. Quando você está saindo dos 30 anos e caminhando para os 40, aquilo passa a te dar medo. Porque seus filhos estão crescendo e você começa a se perguntar qual será a condição que você dará para eles. E você percebe que você está chegando, sei lá, a 30 e tantos anos, você não foi pro apartamento que você sonhava, você não dirige um carro, talvez você nem tenha um. E você nem quer isso pra ostentar, pra postar no Instagram, você quer porque se seu filho passar mal, você quer ter um carro pra levar ele pro hospital. Quem é que não lembra da minha história, correndo com meu filho na rua, pela Avenida Ana Costa, aqui de Santos, Mateu desmaiado, com os olhos fechados, eu correndo com ele na rua, porque não tinha carro e não sabia dirigir. Tudo que você acha que será uma nota de rodapé no seu casamento aos 20, talvez até aos 30, porque vocês se amam, aos 40 pra frente você vai perceber o tamanho da cagada que você fez. Tudo que você valoriza numa esposa aos 20, você homem, aos 30 você vai perceber que não é exatamente isso que você está valorizando. Aos 20 a gente quer as menininhas bonitas e tem aquela coisa incrível, não é? O homem velho tá sempre buscando o quê na menina nova? Um dia eu poderia falar sobre isso se eu decidisse falar de verdade sobre os temas polêmicos. Às vezes as mulheres mais velhas, eu tenho pós-graduação, eu falo inglês, eu sou chique, e por que eu fui trocada por uma menina nova? Não é só porque ela é nova e o peitinho dela é durinho e a bundinha dela é durinha. É claro que isso importa, mas não é só isso. É porque o cara, quando ele tem 45 anos e ele encontra uma menina nova, ele leva ela pra jantar naquele mesmo restaurante que você, que já tá mais velha, mais exigente, reclama e reclama do garçom, e reclama do café, e reclama da sobremesa, e fica falando com ele só sobre um monte de problemas. Quando ele leva aquela menininha pela primeira vez no gero, a menina vira e olha pra ele como se ele fosse um herói e fala: nossa, você é tão chique, você é tão rico, você é um cara de tanto bom gosto, e o cara é elogiado, e o cara mete naquela noite como ele não metia há muitos anos. E a única coisa que ele teve que fazer foi levar a menina que ele levava, foi levar a menina no restaurante que ele levava você toda semana e você só enchia o saco dele. Esse é outro tema, senão eu vou me perder aqui. Vocês sabem como é difícil eu seguir roteiro. Então esse é o primeiro ponto. O que pra vocês é importante aos 20, aos 40 não vai valer nada. E você, homem, a mulher aos 30, aos 40, o que você quer uma boa mãe, uma boa companheira, uma boa conversa. É claro que você quer que ela continue bonita, se cuidando, o ser humano masculino, ele é visual. Mas que ela seja uma boa mãe, uma boa educadora, uma boa mãe para os seus filhos. Cara, isso aqui é importante demais, uma boa conversa é importante demais. Segundo ponto, é preciso que vocês se libertem do controle que os seus pais exercem sobre vocês. É preciso que você se liberte, mulher, da sua mania de ficar dependendo da sua mãe todo sábado e todo domingo o tempo inteiro. Que você acha que você precisa dela para ajudar os seus filhos o tempo todo. Mas meu marido não me ajuda. Isso é um outro problema que tem que ser resolvido. E você, homem, é preciso que você se liberte do ciúme e da posse da sua mãe. Porque a história geralmente é essa. É a mãe da esposa, dentro de casa, o dia inteiro. Porque ela não se sente segura em viver longe dela. E a mãe do cara possuindo ele e disputando com a esposa o filhinho dela ou o neto homem dela. É preciso que vocês deem o devido lugar aos pais de vocês. E quando eu digo dar o devido lugar, não é afastar de casa, afastar da família. Vocês mesmos veem que a minha casa está sempre cheia. E que meus filhos adoram essa casa cheia. E eu respondo pra vocês aqui o que eu nunca respondi nos stories. Minha casa está sempre cheia porque durante a minha vida inteira minha casa estava sempre vazia. Eu não soube o que é família até eu construir a minha família. Eu não soube o que é amor até eu construir a minha família. Eu não soube o que era ser amado até ser amado pela minha esposa e pelos meus filhos. É por isso que eu quero a minha casa cheia, eu quero os meus filhos aqui. Por mais que eu reclame do barulho, por mais que eu brigue com todo mundo, eu quero a minha casa cheia. Só que querer a minha casa cheia não significa que eu perdi o controle sobre ela, que a minha esposa perdeu o controle sobre ela, que nós dois, eu e a minha esposa, perdemos o controle sobre as crianças, a educação que será dada, os programas que serão assistidos, como eles serão criados, como eles serão alfabetizados, como eles irão para que igreja, de que forma. É isso que vocês precisam controlar. Terceiro ponto, vocês precisam viver em comum acordo.
De tempos em tempos vocês aparecem aqui e falam assim: Ícaro, a minha esposa quer trabalhar, Ícaro, a minha esposa trabalha, mas quer ser mãe, Ícaro, eu quero trabalhar, mas quero trabalhar menos, Ícaro, eu quero aproveitar mais meus filhos e me sinto culpada. Qual é o acordo? É sempre que eu falo: o que vocês acordaram? Ah, mas a sua esposa não trabalha, Ícaro? Sim, porque é o nosso acordo, sempre foi. Não é porque eu tenho dinheiro, não. Quando eu não tinha nenhum dinheiro, ela já não trabalhava, porque esse foi o nosso acordo. O que eu já contei aqui tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes? Eu olhei pra ela e falei: deixa eu trabalhar. Esse é o meu acordo, que vocês acham que é machismo e vocês acham que o Ícaro é bolsonarista, é fascista. Eu simplesmente olhei para minha esposa e falei: olha, dá certo na linha de produção, então vai dar certo aqui em casa também, deixa eu trabalhar. Eu preciso focar ao máximo, eu preciso me dedicar ao máximo, eu preciso... Eu falei isso pra ela, juro pelos meus filhos, eu falei olhando pra ela: você nunca vai entrar em casa e vai me ver vendo Netflix. Até porque eu nem tinha como assinar Netflix, nem sei se tinha Netflix. Você nunca vai me ver vendo um filme, você nunca vai me ver jogando, você nunca vai me ver olhando pro computador sem fazer nada. Todos os dias que você abrir a porta dessa casa, você vai me ver trabalhando. Agora me deixe trabalhar. Eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar se eu estiver a todo momento dividindo a criação do Mateu com você. E eu prometo que eu vou trabalhar cada segundo da minha vida até que você tenha a vida que você quer, que eu tenha a vida que eu quero, com conforto e com a ajuda e com a segurança e com a qualidade de vida e com as possibilidades que nós queremos. Se você acha que isso é... Ai, cara, você foi um péssimo pai. Todo o dinheiro que você fez não compensou trocar as fraldas do Mateu durante os primeiros anos de vida dele. Tudo bem, você tem o direito de discordar da forma que eu trato os meus filhos, minha esposa. Eu não tô aqui pra dizer que a minha forma de criar a família é a melhor. Eu tenho 1 milhão de defeitos. Metade dos meus conteúdos no Instagram são mostrando pros outros quais são os meus defeitos. Defeitos de tudo. Mas deu certo. O que não pode é você acreditar que o seu marido vai falar isso pra você e você olha todo dia, ele não tá fazendo porra nenhuma. Ah, mas ele segue o Ícaro de Carvalho. Metade dos caras que falam pra vocês que seguem o Ícaro de Carvalho, eles falam isso só pra comer vocês. Próximo ponto. Ah, bom, viver em comum acordo. O que significa isso? Já é pro próximo ponto sem falar a respeito desse. Viver em comum acordo significa que desde o começo vocês devem, entre vocês, decidir. Olha, o nosso modelo de casamento é um modelo onde os dois trabalham, os dois dividem as contas e tá tudo bem. As pessoas acham que eu sou contra isso, as pessoas acham que eu sou contra. A minha regra é: faça o que você quiser da tua vida, não me enche o saco. Quer casar 3 homens, quer casar 5 homens, quer casar 10 homens, quer casar com um cachorro. Eu acho que é crime, mas você quer casar com cachorro, faz o que você quiser, cara, faz o que você quiser, cara. Só não vem pra perto de mim. Só não vem pra perto de mim encher meu saco me dizendo que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Faz o que você quiser. E você tem que chegar pra tua esposa e decidir: olha, nós dois temos que trabalhar, olha, nós dois dividimos a conta, ou não. Não é isso que nós prometemos um ao outro no altar. Quer fazer pacto nupcial, quer fazer contrato de não sei o quê, quer fazer holding, faz tudo, mas vivam de acordo. O que não pode é você querer uma coisa e seu marido querer outra. Você, homem, querer uma coisa e sua mulher querer outra. Você querer que sua mulher trabalhe e ela querer ser mãe e não trabalhar. Não dá, vivam em comum acordo. Ícaro, quando é que eu desenho esse comum acordo? No começo, antes de virar casamento, vocês já têm que acordar. Antes do Mateu nascer, antes da Ana engravidar, nós fizemos esse acordo. Ela me chamou e disse, nessa época ela ganhava 8 vezes a mais que eu. Ela me chamou e falou: quero engravidar do Mateu, não quero trabalhar mais, quero ser mãe. E eu podia ali acabar com o relacionamento. Eu podia ali falar pra ela: tudo bem, não somos nem casados, tchau. Eu falei: tá bom. Não, aqui, ó, não passava nem Wi-Fi. Mas tá bom. Então é isso. Então me deixa trabalhar. Temos o nosso acordo? Pode sair do seu trabalho. Vamos lá, a gente vai tentar engravidar a tia. Vamos. Deixa eu trabalhar? Deixo. Então tá bom, o acordo tá celebrado. O que não podem vocês acharem que cada um vai ter uma cabeça, cada um vai ter uma vida, cada um vai ter uma sentença e que as coisas vão se arranjando. Ah, é porque a gente vai se arranjando, né? O tempo ajuda, né? O tempo não ajuda nada. Se não ajudasse, 60% dos casamentos estavam acabando. 50% não estava acabando. Último ponto. Se vocês quiserem manter um casamento para a vida toda, é polêmico, isso, aquilo, que se dane todo mundo. Sem Deus, não dá. E olha que eu não estou falando sem ser católico, apostólico, romano, do tipo que tá no Instagram. Não dá. Eu estou falando sem Deus, não dá. Que Deus, Ícaro? Qualquer Deus que você queira acreditar. Se você quiser acreditar no mesmo Deus que eu, melhor, mas se não quiser também, problema não é meu. Vai que eu tô errado e você não, quem vai saber?
Por que sem Deus não dá, Ícaro? Porque sem Deus tudo é um contrato. São só seres humanos preenchendo um contrato no cartório. E se é um cartório, você sempre vai ter a oportunidade de pegar o contrato, ou rasgar, jogar pra cima e tentar de novo. Quando você acredita em um Deus, chega no altar, faz as promessas, Deus não diz, então vou fazer vocês dois uma holding familiar. Vocês dois estão empreendendo uma sociedade com propósito específico. Sejam vocês uma SPE. Ele não está falando isso. Ele está falando o quê? Vocês serão uma só carne. Uma só carne. E você estará ao seu lado, ao lado dele, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. Ícaro, mas tem tanta gente que casa na igreja e dá errado, mas é a melhor chance que você tem. Porque acredite que se você casar no cartóriozinho ali sem acreditar em nada e achar que são só dois humanos que vão viver 80 anos, depois vão morrer e virar pó e serem enterrados e serem comidos por verme, as chances são muito menores de você realmente acreditar que vale a pena morrer por esse negócio chamado casamento. Se você acreditar que é só uma caneta Bic que está assinando ali que vocês estão legalmente casados, não tem a menor chance. Você não tem a menor chance de uma semana de Tinder do cara quando ele estiver entediado. E você, moça, não vai ter e você, rapaz, não vai ter a menor chance quando você tiver que perder o emprego e ter que passar ali 6 meses ralando pra conseguir outro. Vai ser tudo uma grande troca. É tudo todo mundo buscando quem tem o maior valor sexual de mercado, quem tem o maior valor capital sexual, sei lá qual é o nome que esse monte de gente fala. Sem Deus não dá. Se discordar, pode discordar nos comentários aqui. Se quiser chorar, manda um áudio. Sem Deus, não dá. É basicamente isso. Na quarta-feira de cinzas, eu vou fazer a aula ao vivo, casamento e dinheiro. Eu vou mostrar como é que a gente consegue se arranjar aqui financeiramente, ajustar as contas, o propósito, esse tal planejamento entre casal, como é que a gente torna o assunto dinheiro mais fácil entre o casal. O link tá na bio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.